Boa tarde a todos, muito bem-vindos nessa tarde tão linda aqui em São Paulo. Boa tarde, Antônio, boa tarde, Si, boa tarde a todos que estão aqui junto comigo. Então, vamos agora dar início à nossa live sobre doação, inventário e planejamento patrimonial da família. Vou colocar agora um slide para vocês darem uma olhadinha. É exatamente isso. O seu filho será rebaixado de classe social se você não aprender as informações e os conselhos, orientações que eu vou trazer para você hoje aqui. Essa é a verdade, essa frase impacta, mas é verdade. O inventário, ele traz um desfalque violento no patrimônio das famílias brasileiras. O inventário traz um rebaixamento de classe social dos herdeiros. Ele traz principalmente uma redução drástica do padrão de vida da família, principalmente dos filhos. E por quê? Porque o inventário é muito caro. O inventário, os custos são enormes, muitas vezes os herdeiros não têm os valores para arcar com todas as despesas do inventário. O inventário é moroso, o inventário é um caos, traz muitos litígios entre os herdeiros e muitos prejuízos emocionais, inclusive. É por essa razão que eu estou aqui, para te ensinar, para te orientar, para que você evite que isso aconteça com as pessoas que você mais ama nessa vida, não é mesmo? Então, fique comigo até o final deste vídeo, que você vai aprender, eu vou te orientar e você vai ter enormes vantagens. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia de Move Santiago Lohaus, eu sou advogada militante na área do direito de família e das sucessões há 33 anos. Eu advogo, eu sou militante nessa área há muitos anos e eu já tenho uma experiência suficiente para dizer tudo sobre o inventário, principalmente todo o prejuízo que ele causa às famílias brasileiras. Eu quero também lhe dizer que durante todos esses anos eu nunca vi uma família passar pelo inventário e ter vantagens. Eu só vi famílias terem enormes prejuízos emocionais, financeiros, e é por essa razão que eu decidi não só orientar os clientes do escritório, os privilegiados, não é mesmo? Mas eu resolvi vir à internet para passar essas informações a todas as famílias brasileiras. Então, eu tenho muita gratidão pela internet, que hoje a gente consegue alcançar o maior número de pessoas, não só aqui no ambiente do escritório. Eu tenho casos no escritório de inventários que se iniciaram em 2003, ou seja, olha o tempo. Tem casos de inventário que se iniciaram em 2013. E há anos os litígios não param. Os herdeiros começam a brigar e não param mais, não tem fim isso. Cada momento, cada ano que entra, a disputa ou é discussão sobre o valor dos bens, ou um que quer pagar as despesas, o outro não tem dinheiro. Vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo do inventário do senhor Joaquim, que começou em 2013. O patrimônio vem sendo consumido pelo tempo. Esse patrimônio é gigantesco. Tem fazendas, tem casas residenciais, que inclusive já foram invadidas e já destruídos vários cômodos e várias peças que eram de mármore Carrara. Já destruíram portas, janelas, já trouxe assim uma destruição no imóvel.
Os herdeiros, que são 5, eles ainda litigam. Eles não entram numa composição sobre o valor do imóvel. O IPTU, as contas estão, assim, aumentando a cada dia que passa, porque ninguém quer pagar, uma vez que esse imóvel vai ser dividido entre eles. Obras de arte, quadros, tapetes persa, joias, eles não conseguem dividir o patrimônio, só há desavenças e o patrimônio vem sendo dilapidado por todo esse tempo. Ou seja, quanto maior o patrimônio, maior as brigas. Agora, também tem o caso do seu João, que é um inventário que tramita há 12 anos, que tem um apartamento de 2 milhões e um apartamento na praia de 900 mil reais. Não adianta se o patrimônio é gigantesco ou um pequeno patrimônio. Os herdeiros vão brigar, principalmente se existe o primeiro casamento, filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. Então, os litígios não param, eles só se acirram, as desavenças, não há como dar uma pausa nisso, porque eles querem e continuam, ao mesmo tempo, sem recursos para acabar com a briga e outros não querem ceder. Ou seja, o inventário não depende do tamanho do patrimônio, ele sempre é caótico e traz enormes prejuízos aos herdeiros. E a gente não pode só falar dos inventários judiciais. Os inventários extrajudiciais também são caríssimos, porque tem de ser pago advogado. Advogado tem que participar do inventário feito em cartório. O imposto, o ITCMD, que é o imposto da herança, é o mesmo para inventário judicial ou inventário extrajudicial. É o mesmo imposto. Então, tem de ser pago à vista. Esse imposto não pode parcelar. Então, muitas pessoas deixam de fazer o inventário porque não tem dinheiro para pagar o imposto. Advogado é obrigatório. E advogado tem uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que tem que ser respeitada, sob pena do advogado ser punido pelo Código de Ética. Então, as custas do inventário, imposto, advogado, escritura para poder fazer o inventário no cartório, taxas, certidões, são inúmeras as despesas de um inventário. O juízo também tem todas essas despesas e tudo tem de aguardar a decisão do juiz. Não pode receber o seu patrimônio sem que o juiz termine o inventário, com também a intervenção do Ministério Público. O herdeiro não vai pegar o formal de partilha, não vai resolver essa questão, porque não terminou o inventário. Como é que ele vai registrar aquele imóvel que ele tem direito de receber pelo falecimento dos pais? Não pode registrar nada em próprio nome, porque o inventário não terminou. E é aí que a gente fica com esse problema. Os herdeiros ficam amarrados, o inventário não termina e os imóveis vão sendo dilapidados. Se houver, por exemplo, uma aplicação numa conta corrente, ninguém pode mexer nessa aplicação até que termine o inventário. Então, os prejuízos são astronômicos. É isso que a gente tem de evitar, o caos que é o inventário. A gente vê que não são os cônjuges só que sofrem, são os filhos, porque os filhos não vão ter toda essa fortuna para poder fazer o inventário, encerrar o inventário. Então, esse problema não é mais dos patriarcas, esse problema é dos herdeiros que ficam aqui e terão de passar pelo horroroso processo de inventário. Eu vou mostrar aqui esse slide para vocês dos custos do inventário aqui.
Um imóvel que foi adquirido, é um inventário aqui muito simples, para vocês poderem entender. Um imóvel que foi adquirido há 20 anos por 250 mil reais. Hoje, ele vale 1.150.000. Vamos lá. Quais são os números do inventário? O imposto da herança, o ITCMD, que a gente coloca aqui, a máxima no Brasil ainda são 8%, e esse imposto, com a reforma tributária, pode chegar a 20%, imagine. Os honorários de advogado pela tabela da OAB, 80.500. Cartório, para fazer a escritura do inventário, 5.000 reais. Certidões, 3.000 reais. Registro de imóveis, para o herdeiro poder pagar e passar esse imóvel em próprio nome, 7.000 reais. Vamos lá. Aqui já temos um total de 176 mil reais, equivalente a 15% do patrimônio da família. Como é que o filho vai ter 176 mil reais para pagar de inventário? O que vai acontecer? Ele vai acabar vendendo o imóvel onde ele foi criado, onde ele passou momentos maravilhosos na adolescência, um imóvel que ele vive até cursando a faculdade. Se ele perder os pais, ele vai ter de vender esse imóvel para poder pagar aqueles 176 mil reais. E se ele tiver de vender esse imóvel, ele vai vender com um deságio de 20%, ou seja, ele vai ter de vender por 920 mil reais. E o investidor vai comprar esse imóvel com uma grande vantagem, por valor inferior ao 1.150.000. E esse filho vai ter de pagar ainda 15% de imposto de renda, que é o ganho de capital, por ter vendido esse imóvel. Então, vamos retomar as contas. Vejam só, 7% de imposto da herança, o ITCMD, imposto de transmissão, causa-mortes, que é o inventário, e doação, é o mesmo imposto que incide na doação, 80.500. Honorários, 80.500 também. Cartório, 5.000 reais para fazer a escritura do inventário. Certidões, 3.000 reais. Ganho de capital ali para o imposto de renda, 100.500 reais. O total de gastos, 276.500 reais. Olha o tamanho dessa conta que vira o inventário. Mas muitas pessoas não sabem disso, muitos advogados não sabem disso. Só são feitas as contas quando chega o cliente dizendo: meu pai faleceu e eu preciso fazer o inventário. Então, olha o valor da venda por 920 mil reais, menos os gastos, 276.500. Um saldo que sobrou na mão desse menino, desse adolescente, 643.500 reais, enquanto ele poderia estar com 1.150.000, que era o valor do imóvel atualizado. Ou seja, ele teve uma perda patrimonial de 506.500 reais. Então, não tem jeito. Essa regra, quem tem filhos e bens, quando falece, os filhos precisam fazer o inventário. E é isso que a gente quer mudar, essa forma que acontece aqui no Brasil. Nós precisamos mudar essa forma de perder tanto dinheiro. Outra questão que nós temos a conversar aqui, a doação de bens em vida. Tem muita gente que fala: não, meu filho não vai passar pelo inventário. Eu vou fazer uma doação de bens em vida a ele. É a mesma coisa. O problema é, primeiro, é o mesmo imposto, o ITCMD, é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, que hoje no Brasil a máxima são 8%, mas agora já existe a reforma, a PL aqui, que vai ser aprovada certamente,
que a partir do ano que vem pode chegar a 20%. Por conta da reforma tributária, o ministro já avisou que vai ter aumento nesse imposto. Então, é inevitável que vai haver esse imposto do ITCMD. E a doação, se você for agora no cartório, você vai pagar esse imposto, que chega a 8%. No Rio de Janeiro já são 8%, em vários estados brasileiros. E você acha que você vai pagar esse valor, esses 8%, sobre quanto? Me diga aqui, sobre o valor de mercado ou sobre o valor que a prefeitura estipula lá no site da prefeitura? Ou sobre o valor que consta do imposto de renda quando você comprou o imóvel? Então, pense nisso. O imposto de transmissão causa-mortes e doação vai ser sobre o valor de mercado, porque nós temos a lei 10.705/2000, no artigo 9º, parágrafo 1º, que já diz que o imposto vai incidir sobre o valor de mercado do seu apartamento, ou dos seus apartamentos, ou das suas fazendas, ou de todo o patrimônio que você tiver, imóveis residenciais, comerciais, fazendas, sítios, chácaras. É sobre o valor de mercado que isso vai incidir. Pois é, o imposto é o mesmo, tanto no inventário quanto na doação de bens em vida. E tem outro problema na doação de bens. Você vai perder totalmente o controle desse bem. Não adianta você me dizer, não, eu vou ficar com usufruto vitalício, não é mesmo? A maioria das pessoas fazem doação de bens aos filhos ou a quem quiser, que não pode ferir a legítima, que é a parte ali dos filhos, e eu vou ficar com usufruto vitalício. Para quê? Para você perder totalmente o controle sobre o bem, você vai perder a nua propriedade. Você não mais vai ser dono desse imóvel. Quem vai ser dono vai ser o seu filho ou os seus filhos. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem uma casa, chega uma construtora, a vizinha fala, olha, dona construtora, a minha vizinha também oferece para ela essa oportunidade. Quem sabe o senhor consegue comprar a casa dela? Bate na sua porta a construtora dizendo, olha, nós queremos comprar a sua casa e aqui nós vamos erigir um edifício. Se a senhora quiser vender, podemos dar em pagamento uma unidade ou 2 unidades aqui desse edifício. 2 apartamentos, 3 apartamentos, a depender do valor do seu imóvel. Se isso te interessar, você vai dizer para o seu filho, para quem você já doou, meu filho, vamos vender para a construtora, porque nós vamos ficar com 2 ou 3 apartamentos aqui no prédio, vamos? Seu filho, por mais que você tenha o educado muito bem, ele pode dizer, mãe, não quero mais vender. Não aceito mais a venda. Vamos ficar com a casa. Ou, por exemplo, seu filho diz, mãe, ok, vamos vender, mas o seu filho é casado. E se a sua nora, ou se for a sua filha, o seu genro, se negar a assinar, ninguém vai poder vender para a construtora e você vai perder essa oportunidade de venda. Como é que vai ficar essa situação? Você perdeu total controle sobre o imóvel, você perdeu a nua propriedade, porque a nua propriedade já é do seu filho, e você vai ficar com o usufruto vitalício. Vai poder ficar morando lá e você vai ter de manter o imóvel, reformar, pagar IPTU, porque o usufrutuário ele é obrigado a pagar todos os impostos, a boa conservação do imóvel. Então, você olha a situação que você fica. Você não é uma situação irreversível.
se seu filho não aceitar voltar àquela situação que você era o dono, você nunca mais vai ser o dono, porque você já fez a doação do bem. E você vai ficar sob as rédeas do seu filho e da sua nora. É assim que você vai ficar, sem o total controle da propriedade, da nua propriedade. Esse é o grande mal da doação de bens em vida. É isso que você vai, é essa situação que você vai se encontrar. Então, essas são as piores formas de acontecer na vida de uma matriarca ou um patriarca, vamos chamar assim, de um proprietário de bens. É deixar o inventário para os filhos, porque a conta é muito cara, e a doação de bens não é ruim para o seu filho, é ruim para você, porque até o dia que você não estiver mais aqui, você perde totalmente o controle dos bens, desses bens ou de um bem, e vai ficar na mão do seu filho, da sua nora e do seu genro. Ou seja, para quê? No entanto, vamos acabar de falar sobre as coisas que são prejudiciais, não é mesmo? No entanto, tem uma excelente notícia e uma boa solução. Vou mostrar aqui para vocês um slide que existe e que a gente pode aqui mostrar por que um planejamento patrimonial da família. Porque você tem a solução de já organizar em vida todo a transmissão do seu patrimônio aos seus herdeiros, a quem você ama. Você pode se utilizar de um sistema totalmente lícito, eficaz, ágil, dinâmico, eficiente, de uma forma de você transmitir o seu patrimônio aos seus herdeiros ou a quem você ama. É um sistema totalmente lícito, que é utilizado desde 1976. É uma lei que existe desde 1976 aqui no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos há séculos. Então, o que você pode fazer? Implementar esse sistema em benefício da sua família, em benefício dos seus filhos. É um sistema empresarial. Você já doa as cotas empresariais às pessoas que você ama, aos seus filhos, aos seus herdeiros. E com uma enorme vantagem, você vai ficar no comando de tudo. Somente o dia que você não estiver aqui, eles vão assumir o controle e o comando de todos os seus bens. Quais são as vantagens também? Você vai ter o dobro de rendimento dos seus imóveis alugados. Os seus imóveis, aqueles imóveis que você recebe os aluguéis, os imóveis locados, você vai pagar menos imposto de renda sobre essas locações. Você vai transmitir esse patrimônio que você tem aos seus herdeiros sem pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você vai doar as cotas dessa empresa aos seus filhos com enorme redução desse imposto que a gente estava conversando, o Imposto de Transmissão e Doação, o ITBI. Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Você vai fazer doações de cotas empresariais aos seus herdeiros. E esse imposto vai ter uma enorme redução e vai ficar bem pequenino. Você vai se utilizar desse modelo que as famílias bilionárias se utilizam desde 1976. É uma escolha segura, lícita, benéfica, em todos os aspectos. Você vai, com absoluta precisão, se utilizar desse sistema de planejamento patrimonial familiar, que você já vai transmitir enorme segurança aos seus herdeiros. E outra coisa, amanhã, se você tiver algum problema na sua atividade empresarial ou os seus filhos, futuramente,
esse sistema de proteção patrimonial vai estar totalmente protegido. Amanhã, se tiver problema trabalhista, se tiver problemas na sua empresa, você vai estar totalmente assegurado, sem risco nenhum. Nenhum você vai ter. O seu patrimônio estará totalmente seguro. Os seus filhos não terão nenhum problema e nem as próximas gerações, seus netos, seus bisnetos, e você, assim, vai estar perpetuando o seu patrimônio. Essa lei de 1976 e esse sistema de planejamento patrimonial, ele é erigido por força de leis que a gente tem do sistema do direito societário, do direito tributário, do direito civil, do direito de família e sucessões, que a gente fala, né? A transmissão aos herdeiros é uma sucessão da sua empresa, uma sucessão do seu patrimônio aos herdeiros. E enquanto você já transmite, você fica com o poder de controle total sobre todo esse patrimônio, sobre tudo o que você construiu ao longo da sua vida. Você, com o seu cônjuge, independentemente do regime de casamento, tanto no regime da comunhão universal de bens, como na comunhão parcial de bens, como no regime de total separação de bens. Então, não importa o regime de casamento, você já assegura o seu cônjuge, a sua companheira, o seu companheiro, os seus herdeiros e as gerações futuras. Vocês percebem todas as vantagens? E por que que isso é lícito? Por que que isso todo mundo implementa? Por que que as pessoas já estão tomando providência? Quem mais tem a perder? E eu vou mostrar agora para vocês aqui. Vejam só, quem mais tem a perder? Norberto Odebrecht. Vocês já ouviram falar dele? O nosso grande empresário brasileiro, dono da construtora Norberto Odebrecht, que tinha uma fortuna declarada de 14 bilhões. Não teve inventário. Por quê? Porque ele se utilizou desse sistema empresarial, desse sistema de planejamento patrimonial da família. Se tivesse sido feito inventário, os herdeiros teriam de pagar 1.120 bilhões de reais. Não teve inventário desse senhor. Quem mais? Outro maravilhoso empresário brasileiro, Antônio Hermílio de Moraes, os dois já falecidos, fundador do grupo Votorantim, uma fortuna estimada e declarada de 15 bilhões de reais. Se tivesse sido feito o inventário, teria de ser pago 1.240 bilhões de reais. Outro exemplo de quem fez o planejamento patrimonial familiar, Roberto Marinho, uma fortuna de 30 bilhões de reais. Se a família tivesse de fazer o inventário, tivesse tido, né, de fazer o inventário, o imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Outro exemplo que nós temos aqui grandes fortunas, como a dona Dirce Navarro de Camargo, né? Uma senhora, uma grande empresária do Grupo Camargo Correia, ela não deixou nenhum patrimônio para ser inventariado. Por quê? Porque este sistema de organização patrimonial, como os irmãos Safra também fizeram, vários outros fizeram, aqui a gente costuma dar a orientação de organizar o patrimônio, para evitar que os filhos passem pelo inventário, para garantir o seu legado, para proteger os seus bens
e, evidentemente, pegar todos os benefícios que a lei brasileira nos oferece por meio da Constituição Federal de 1988, por essa lei de 1976 do Código Civil e pelas leis tributárias, decretos de todos os regulamentos de imposto de renda, toda a lei nos traz a oportunidade de pagarmos menos impostos. É tudo lícito, não é jeitinho, é tudo declarado aos órgãos públicos, à Secretaria e Delegacia da Receita Federal, todos os órgãos, junta comercial, cartórios, tudo é feito sob as normas da lei. São normas lícitas, não é jeitinho de brasileiro, não. Vamos acabar com essa coisa de tentar burlar a lei. Isso não existe no meu escritório, e esse sistema que eu estou totalmente trazendo a eficácia a vocês é um sistema totalmente lícito. Por quê? Pelas vantagens tributárias que a lei nos traz. É assim que funciona. O sistema brasileiro já tem isso há muitos anos. Esses grandes empresários já resolveram esse problema em vida. E é assim que a maioria das pessoas devem fazer em vida, já pegar os benefícios que a Constituição nos traz e outras normas regulamentadoras da nossa lei já nos oferece. Então, a solução é utilizar esse sistema totalmente lícito, que você fica no controle, você já cede por meio de cotas empresariais, não tem o pagamento do ITBI, redução do ITCMD, maior rendimento nos imóveis locados, aluguéis maiores, protege os bens de qualquer atividade empresarial e que é utilizado pelas famílias há décadas, por famílias bilionárias, e você também pode usufruir desse sistema em benefício da sua família. Você consegue, agora, depois dessa explanação, ver que o seu patrimônio está em risco, ver que a sua família está em risco, que o seu filho está com um enorme risco de ter um grande patrimônio dilapidado e ter uma grande perda patrimonial futuramente, quando ele tiver de fazer o inventário. E para que isso tudo? Se as famílias brasileiras podem pegar essas informações e já colocar em prática. Você consegue perceber que vai ter um enorme aumento no imposto da herança, o ITCMD, que atualmente a máxima são 8% e que pode chegar só de despesa de imposto a mais de 20%, porque já tem projetos de lei em trâmite que já eles vão ser aprovados, porque a reforma tributária precisa trazer mais arrecadação para o governo, para que eles possam arcar com todas as despesas. Dê o primeiro passo, evite todo esse prejuízo aos seus filhos, aos seus familiares, às pessoas que você ama. Você também pode se utilizar desse sistema. Não importa se o patrimônio que você tem é um patrimônio enorme ou um pequeno patrimônio. A perda é iminente. O imposto, o aumento, é iminente. O tempo urge. Então, não deixe de fazer um planejamento patrimonial familiar. Você vai estar beneficiando as pessoas que você ama. E é a melhor forma de você fazer. Eu disse no início que eu ia dar muitas informações a quem ficasse comigo até o final, e uma grande oportunidade. Você tem agora a oportunidade que eu estou te dando de não passar por esse risco,
de fazer um planejamento patrimonial da família, para ver se esse sistema que eu estou te dizendo é absolutamente viável para a sua família, para você e para o seu patrimônio. Você precisa analisar toda a viabilidade do seu caso. Então, eu trouxe e vou te dar uma oportunidade aqui. Aqui abaixo do nosso vídeo, da nossa conversa aqui, tem 2 links que eu deixei para você. Um deles é para você já agendar uma sessão de viabilidade para ver se esse planejamento é factível e benéfico à sua família. E deixei também um outro link de WhatsApp para você entrar e já conseguir fazer a sua viabilidade. Portanto, não deixe isso para depois, porque os riscos são iminentes. Eu vou deixar aqui nesse link, aqui nesse chat que a gente está conversando, eu vou deixar aqui o link para você ter acesso e poder agendar a sua sessão de viabilidade. Vou também deixar aqui o link do chat do WhatsApp, para você poder também entrar nesse grupo de WhatsApp, que eu vou trazer novas informações, novas lives, novos links e novas informações que vão te beneficiar. Tenha certeza disso. Eu agradeço imensamente a presença do Antônio, da Cid, e outros que estão aqui assistindo, e volto na semana que vem em nova live, novas informações. Já vou avisar aqui nas redes sociais. Visitem o meu Instagram, o meu Facebook, que é lá também que eu aviso das novas lives que eu vou fazer. E também, já vocês vão conhecer o Pod Holding. O Pod Holding é um evento semanal que nós vamos passar a fazer, sempre às quartas-feiras, às 12h30, e também em alguns dias à noite, sempre às 19h30, que eu vou sempre avisar vocês. Eu vou ficando por aqui, agradecendo imensamente, e estou à disposição para as dúvidas aí que vocês podem colocar no grupo do WhatsApp, nesses links que eu deixei aqui, e agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigada, estou à disposição e um grande abraço. Até mais.